Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. No versículo de número 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavives o dom de Deus que há em ti. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, como ministério, como igreja, temos buscado de todo o nosso coração avivamento. Embora a palavra mais correta para esse mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas e através de nossas vidas seja esta palavra, reavivamento. O que implica não em um momento de avivar, mas em uma continuidade de avivamentos, avivando e reavivando continuamente. É necessário que haja um avivamento, mas é necessário, juntamente com este avivamento, que haja uma continuidade deste avivamento. É necessário que haja o avivamento em uma geração, mas que haja a continuidade deste mesmo avivamento em uma outra geração. Avivando e reavivando continuamente no mover do Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo sobre, talvez, um dos maiores avivamentos que aconteceram numa igreja local, numa capela, não uma grande igreja, mas uma pequena capela, chamada Moriá, no país de Gales. O famoso avivamento do país de Gales, que afetou simplesmente o mundo inteiro. Evan Roberts foi o avivalista, evangelista e avivalista usado por Deus nesse extraordinário e explosivo avivamento. Gales ansiava por um avivamento. As igrejas oravam, clamando por um avivamento. Talvez um dos que tenha colocado os maiores depósitos de oração por um avivamento tenha sido justamente Evan Roberts, um jovem, muito jovem, entregando-se ao Senhor aos 13 anos de idade, num ardor tremendo por Deus, tendo que trabalhar, como muitos no país de Gales tiveram que trabalhar durante dificuldades, nas minas de carvão. O jovem Evan Roberts
nunca deixou de carregar a sua Bíblia consigo, mesmo nas minas de carvão, e distribuía constantemente folhetos, textos bíblicos a todos que ali trabalhavam e perguntava a eles o que eles tinham entendido daquilo. Realmente Deus estava preparando aquele jovem para algo grandioso. Conta-se até mesmo que ele trabalhava e guardava sempre numa fresta, na rocha, nas minas de carvão, a sua Bíblia. E durante um acidente com gás, onde houve uma explosão, e graças a Deus ele pôde escapar, a sua Bíblia ficou ali, e tudo foi consumido, menos a Bíblia dele. A Bíblia dele permaneceu intacta, apenas um pouco chamuscada pelas chamas do gás, pelas chamas das labaredas que ali saíram daquela combustão tremenda nas minas de carvão. Ele desejava servir ao Senhor de todo o seu coração. Foi enviado, então, aos 26 anos, 13 anos depois, ao seminário. Mas chegando no seminário, teve a experiência com Deus e ele tinha uma visão de amigos seus, jovens como ele, orando e se entregando ao Senhor Jesus. E entendeu ele que Deus queria que ele voltasse o mais rápido possível ao país de Gales. E ele voltou. Ele voltou e nesta capela Moriá, ali com alguns poucos jovens, começou-se um mover de avivamento. E daquele mover de avivamento, em meses, ouça bem o que eu estou dizendo, meses, naquela capela e a partir daquela capela, 100.000 pessoas se converteram. Você pode imaginar o que é isto? Era um mover tão tremendo que cidades pequenas do país de Gales, quando recebiam essas pessoas do movimento de avivamento do país de Gales, quando recebiam Evan Roberts, era tantas pessoas que iam, que era maior o número de pessoas que visitavam a cidade do que a própria cidade. Pessoas do mundo inteiro vieram para tentar compreender e para, de alguma maneira, pegar um fogo deste avivamento e levar para a sua nação. Vieram pessoas da África do Sul, vieram pessoas do Canadá, vieram pessoas dos Estados Unidos. E dizem que um dos precursores do tremendo avivamento que houve na rua Azusa foi o avivamento do país de Gales. Mas se hoje você caminha por lá, não há mais pessoas orando. A capela Moriá está mais vazia do que nunca. Por quê? Porque não basta haver uma explosão, por mais gloriosa, por mais maravilhosa que seja. Não basta haver um grande movimento de avivamento. É necessário para haver uma genuína e efetiva vitória para a Igreja de Cristo, uma continuidade. Não apenas avivar o momento, mas reavivar e continuar reavivando, manter viva
a chama de um avivamento. Este avivamento que foi, como eu disse, talvez o avivamento local mais poderoso que esse mundo já viu. Imagine um lugar como o nosso. Em 2 meses de oração, numa explosão extraordinária do mover de Deus, 100.000 pessoas se converterem aqui dentro. Nós estaríamos andando nas nuvens. Mas, meus irmãos, isto aconteceu com eles. E por que Deus não pode fazer de novo conosco? Porém, devemos aprender com eles. É necessário um movimento de continuidade. Começar e manter o que se começa. Começar e aperfeiçoar o que se começa. Entregar-se a Deus, sim, mas ouvindo até mesmo o conselho paulino, tem cuidado de ti mesmo e da Escritura. Não apenas o cuidado com a Escritura, mas o cuidado com nós próprios. Esse grande evangelista, grande avivalista, que afetava as multidões com o mover sobrenatural do Espírito Santo. Como você imaginaria que teriam terminado os dias desse homem? Em glória, em gozo, em alegria. Mas não foi assim. Ele se gastou, ele se desgastou tanto que ele teve colapsos. Ele sofreu, se não me engano, 4 colapsos nervosos. Não é isso que Deus deseja de nós. Nós estamos numa procura de avivamento. E nessa procura de avivamento é necessário que eu traga essa palavra com um tom um pouco mais grave. E, por favor, não me entenda mal. Eu não quero viver um mover explosivo de Deus e depois perder tudo o que Deus fez em nosso meio. Esse homem chegou a renegar todo o mover sobrenatural que Deus havia feito sobre ele. Por quê? Porque ele entrou em colapso. Ele dizia: a unção que está em mim, a unção que está na minha vida é tão poderosa que eu não preciso descansar. Raramente comia, raramente dormia. Em média, no período do grande avivamento que explodiu no país de Gales, ele dormia cerca de 2 horas por dia. Você acha que isso pode dar em alguma coisa boa? Porque veja bem, embora o espírito seja forte, lembre-se do seguinte: a carne é fraca. E essa carne é fraca tanto na fraqueza, à carnalidade, ao pecado, quanto à fragilidade da mesma carne. Os discípulos de Jesus estavam desejosos. Os discípulos de Jesus queriam, amavam ao Senhor Jesus, queriam estar com o Senhor Jesus, mas eles também estavam tristes. E por causa dessa
mesmo a tristeza, a Bíblia diz que eles adormeceram. O que é isto? Eles caíram numa profunda depressão. Eu não estou falando de gente despreparada, não estou falando de gente inexperiente, estou falando de gente que caminhou anos com o Senhor Jesus e foi treinado pelo próprio Cristo. Mas aonde estava essa debilidade deles? Na sua própria carne. O mesmo apóstolo Paulo diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta corrupção? Esse nosso corpo se corrompe, esse nosso corpo tem limites, esse nosso corpo tem fragilidades, e nós devemos saber o seguinte: nós precisamos ter um avivamento real, genuíno, verdadeiro, mas com sabedoria. Amém? Com sabedoria. Eu quero ver o cego vendo, eu quero ver o surdo ouvindo, eu quero ver o mudo falando, eu quero ver o enfermo sendo curado, seja a enfermidade que for, eu quero ver o aleijado andando e saltando, eu quero ver o leproso sendo limpo, eu quero ver o endemoniado sendo liberto, o oprimido totalmente libertado. Eu quero ver tudo isto. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte: se você não cuidar bem do seu corpo, ó Igreja de Cristo, você vai morrer. O teu espírito vai para Deus, mas a obra que você deveria fazer, você não fará. Por quê? Porque você não administra corretamente o que é o templo do Espírito, que é o seu próprio corpo. Descanso, que foi algo que Evan Roberts aboliu de sua vida e por isso pagou o preço. E podemos dizer que implodiu a explosão de avivamento que aconteceu no país de Gales. E que me falta tempo, e não é o meu objetivo aqui dar um relato histórico do avivamento do país de Gales, de Evan Roberts e de sua infeliz queda devido à sua depressão, devido ao seu colapso nervoso. Eu não estou querendo ir por esse caminho, mas eu estou querendo advertir a todos nós que se nós queremos um avivamento genuíno, nós não podemos querer apenas um avivamento, nós temos que ter uma continuidade no mover de Deus. Não apenas um momento alegre de dizer, chegamos. Sabe, o problema de se conquistar o pico de uma montanha é que depois de chegar ao pico da montanha, você só tem um caminho, é descer. Então você, quando alcança o seu objetivo, você já deve ter em meta um novo objetivo a ser alcançado. Por isso a Bíblia diz que é de fé em fé. Você tem um nível de fé para fazer uma obra de fé. Terminando aquela obra de fé, você tem mais um nível de fé para fazer uma outra obra de fé. Terminando aquela obra de fé, você tem mais um nível de fé para fazer mais uma outra obra de fé. É de fé em fé, é de vitória em vitória, é de glória em glória. E a Deus seja glória por isso. Nós temos que ter metas, alcançar essas metas, e tendo alcançá-las, meter em nós novas metas, para que alcancemos novas metas, e assim, tendo, entre aspas,
uma inquietude santa. Dá-nos toda esta cidade, dá-nos toda esta rua. Se temos que ganhar toda essa cidade, temos que começar ganhando toda esta rua. Se ganharmos toda esta rua, queremos ganhar todas as ruas ao redor. Se ganharmos as ruas ao redor, vamos querer ganhar todo esse bairro. Se ganharmos esse bairro, vamos querer ganhar toda essa região, a Zona Sul. Se ganharmos a Zona Sul, vamos querer ganhar toda esta cidade para o Senhor Jesus. Metas claras, movidas pelo Espírito Santo. Eu estou totalmente convencido de que qualquer cristão que busque sinceramente avivamento, despertamento espiritual, há de encontrá-lo. Será avivado, será despertado, mas nós não podemos simplesmente buscar isto e, digamos, de repente surge um daqueles cultos bem cheios do Espírito Santo e nós vibramos e você até levita nesse lugar. E depois disso, ou no meio de um mover, nós nos esquecemos de uma coisa. O avivamento depende muito mais de Deus do que de nós. Sem a nossa pessoa, o avivamento pode continuar. Sem a pessoa do Espírito Santo, nenhum avivamento permanece. O avivamento depende muito mais de Deus do que de nós. Até mesmo, como disse Martin Lloyd Jones, ele disse certa vez falando sobre avivamento, na realidade, nenhum de nós pode fazer nada que obrigue a acontecer um avivamento. Devemos nos entregar a Deus, devemos buscar ao Senhor para que Ele realize um avivamento. Porém, embora não possamos fazer nada que de fato obrigue a um avivamento a acontecer apenas pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, nós podemos fazer coisas que impeçam um avivamento de acontecer. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos apagar o Espírito. Nós podemos esfriar o amor. Nós podemos fazer tantas coisas que são impedimentos ao avivamento. Então eu diria, se existe algo no avivamento que é necessário da nossa parte que aconteça, isso se chama arrependimento. Quando nós de fato nos arrependermos, quando nós de fato buscarmos reavivarmos, porque há algo que nós podemos fazer. Há um dom que Deus concede a nós. E esse dom eu tenho que cuidar. Eu digo sempre a respeito dos dons do Espírito Santo, que eu nunca posso me esquecer que os dons do Espírito Santo são, como as Escrituras dizem, do Espírito Santo. Eles estão aos nossos cuidados. E eu darei conta ao Senhor do que eu fiz, do que eu realizei, do que eu produzi através desses mesmos dons. Se Deus me dá o dom da cura, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que curar. E é interessante que esse é um dos dons que a Bíblia se refere a ele, não no singular, mas no plural, dons de cura. Eu muitas vezes me pergunto, por que dons de cura? Porque existem enfermidades, doenças distintas. Assim, deve haver cura para cada enfermidade, para cada doença. Não é sem motivo que algumas pessoas são usadas extremamente num tipo específico de cura divina. Eu conheci o grande avivalista Omar Cabreira e ele tinha um dom extraordinário de milagres, maravilhas e curas. E especialmente quanto a ossos. Estávamos em Buenos Aires, na igreja do reverendo Omar Cabreira, e ele então, como era de costume, chamou as pessoas para receberem a graça da cura divina, e as pessoas saíam dos seus lugares e iam andando. Eu tive o prazer de estar lá e de ver essa operosidade para a glória de Deus. E as pessoas não esperavam receber uma imposição de mãos. Enquanto elas caminhavam, antes que chegassem perto da plataforma, elas estavam caminhando e sendo curadas. O doutor Omar Cabreira, o reverendo Cabreira, dizia: percebam que eu não impus minhas mãos sobre ninguém, que foi Deus quem operou, foi Deus quem realizou. Um conhecido meu, pastor, que estava viajando conosco, ávido por avivamento, mas muito crítico, para não te chamar de cético. Ele foi com a multidão, ele não tinha uma enfermidade. Ele foi movido, não de fé, mas de ceticismo. Você já viu essas coisas? Você conhece essas coisas. Um bom homem, esse meu amigo, mas muito cético. Ele disse: eu quero ver isso de perto, Aloísa. Na frente dele havia um homem com um afundamento craniano, não sei de que origem. Mas ele olhava e era perceptível aquele afundamento craniano. E diante dos olhos dele, aquilo veio para fora e o crânio daquele homem ficou perfeito. A Deus seja a glória. Um outro homem com a mão completamente retorcida, uma mão deformada, a mão daquele homem foi completamente restabelecida. Esse meu amigo começou a ficar de joelhos, começou a chorar, começou a gritar, mas se ele parasse ali, ele apenas teria uma boa lembrança, ele apenas teria uma palavra para dizer: eu vi. Ele voltou transformado. Ele voltou incendiado por aquela chama. Isto se chama avivamento. E nós não podemos parar a marcha do avivamento. Sabe o que Deus está querendo fazer no nosso meio? Desculpem-me. O que Ele está querendo fazer entre nós é uma marcha, é um mover contínuo, constante e renovado de avivamento.
Nós precisamos disto. Eu não quero apenas uma grande experiência. Eu quero, e eu creio que você também queira, uma vida inteira de experiências com Deus. Amém. Nós não queremos um momento de glória, nós queremos uma vida de glória. Nós queremos andar. Saiba do seguinte, Deus opera no momento, mas Ele está na mesma operação que Ele realizou no local. Ele está como que semeando para uma realização de um mover muito maior depois. Aonde eu encontro isso na Bíblia? Samaria. Quem diria que aquele encontro junto ao poço de Jacó, Jesus fala umas coisas aos seus discípulos sobre os samaritanos. A hora dos samaritanos não havia chegado. Mas Jesus, naquele diálogo com aquela mulher samaritana, disse: vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher saiu, aquela mulher contagiou os da sua cidade com a sua experiência. E o impacto foi tão grande que eles foram ouvir a Jesus e disseram àquela mulher: não é mais porque você nos falou, mas agora porque nós próprios o ouvimos, que cremos nele. Algo aconteceu. E então Jesus diz aos seus discípulos: vocês dizem que ainda falta tempo para a colheita. Mas eu digo a vocês, erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. Essa palavra campos brancos é algo estranho, porque os campos de trigo não seriam maduros branco, a cor do trigo maduro, não da farinha, mas do trigo maduro, é uma cor mais amarelada. E Jesus diz: os campos já estão brancos. O que Jesus estava querendo falar? Alguns estudiosos dizem, e eu creio que de fato deva ter tudo a ver com o tema que Jesus dizia sobre os samaritanos, que os samaritanos, ao colherem o campo, eles colocavam turbantes brancos. Então diz: os campos já estão brancos, os samaritanos já estão reconhecendo, já há algo potencial entre os samaritanos. Mas depois do dia de Pentecostes, Jesus havia dito a eles: comecem por Jerusalém, vão à Judeia, a Samaria. Quando Jesus falou Samaria, não era um lugar para onde eles queriam ir. Quando Jesus falou até os confins da terra, não era um lugar para onde eles queriam ir. A Jerusalém, na Judeia, sim, eles queriam esse grande mover de Deus sobre Jerusalém e sobre a Judeia. Mas Samaria, eles se esqueceram do que Jesus disse: os campos já estão brancos. Samaria, tudo o que precisava era de algo. Deus fez algo tremendo em Samaria. Jesus fez algo tremendo, mas depois Deus envia quem? Filipe. E Samaria é sacudida pelo poder de Deus. E multidões e mais multidões se convertem, porque quando Jesus disse que os campos estão brancos, meus irmãos, os campos estão brancos.
Quando Jesus diz que já é chegada a hora, é porque a hora já chegou. Nós temos que entender que Deus não deseja apenas operar um momento, Deus deseja uma continuidade. Não podemos permitir que os grandes avivamentos se tornem monumentos vazios. Não existe uma grande catedral no mundo, das antigas catedrais, que um dia já não estiveram cheias de cristãos fervorosos. E hoje estão vazias. Quando você vê estas catedrais, essas basílicas gigantescas, eu não sou contra a construção de grandes igrejas, de forma alguma. Louvo a Deus por aqueles que as constroem. A famosa Catedral de Colônia, na Alemanha, da onde tem a colônia, que nós conhecemos esse perfume suave que foi criado lá. Essa catedral, para construí-la, foi necessário mover uma montanha inteira. Uma montanha inteira foi removida de onde estava para construir a Catedral de Colônia. E, de fato, os de Colônia dizem: a fé verdadeiramente move montanhas, nem que seja de pedra em pedra, mas move montanha. E não é que moveu? E não é que moveu a montanha? Ora, meus amados irmãos, ela já foi uma catedral lotada. Já houve gente orando, já houve multidão buscando ao Senhor. Será que nós estamos querendo construir catedrais e não edificar igrejas, cuidando de vidas? Porque uma catedral mostra muito da glória do homem. Quando você vê uma catedral como o famoso Domo de Milão, que você olha aquela catedral belíssima, belíssima, você não pensa na glória de Deus, você pensa na glória do homem. O homem também tem glória. E a pergunta que eu faço é: estamos preocupados em fazer para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Mas volta ao tema principal, a continuidade. Se as gerações futuras não tiverem o mesmo fervor, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos clamando. Mas as gerações futuras precisam orar mais do que nós oramos, jejuar mais do que nós jejuamos, clamar mais do que nós clamamos, estudar mais a palavra do que nós estudamos. Nós temos que ir, e até onde nós alcançarmos, nós temos que deixar um patamar firme e seguro para que eles continuem a avançar rumo ao céu, rumo à glória. Nós não podemos produzir um avivamento que morra conosco.
E para isto, necessitamos uma continuidade. Finney foi protagonista de um dos mais extraordinários avivamentos que já houve. O estado de Nova York ardeu nas chamas de uma unção extraordinária que estava sobre a vida de Charles Finney. E hoje o que você vê? Um ceticismo, um mundanismo. Não são poucas as palavras de homens e mulheres santos de Deus advertindo Nova York. E especialmente a cidade de Nova York. Nós precisamos de uma continuidade. Nós precisamos entender que talvez o maior feito realizado por Moisés se chame Josué. Moisés, ao ser chamado por Deus, ele tinha preparado tudo em uma continuidade. Ele tinha alguém para dar continuidade à obra que ele fez. A grande pergunta do Senhor na parábola do homem que tinha um campo e o seu campo produziu superabundantemente, e ele diz: destrua os seus celeiros, construa celeiros ainda maiores, guarda, regala-te, vive a vida. A pergunta é: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Aquele homem conquistou tudo, mas tudo o que fez se tornou em vão por não ter ele descendentes. Gente que daria continuidade ao que ele fez. De que adianta a um homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma imortal? Há muita gente que está simplesmente querendo conquistar o mundo inteiro e não pense que isto é apenas lá do lado de fora. Isso acontece muito aqui do lado de dentro. Há ministérios que querem, vamos lá, ganhar o mundo inteiro, mas estão perdendo algo mais importante. Estão perdendo sua alma imortal, porque não estão tendo cuidado deles mesmos. Deixe-me dizer uma coisa. Por mais que Deus possa me usar, por mais que Deus possa te usar, eu não sou o Salvador. Só existe um Salvador. Só existe um Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo. Eu nada posso fazer se Cristo primeiramente não fizer. E sem Cristo, nada podemos fazer. Nós precisamos de Jesus e precisamos nos entregar plenamente ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que por mais que Deus nos dê revelação na palavra, nos dê entendimento na palavra, nos dê mover no poder sobrenatural de Deus, nós temos que ter uma continuidade. O avivamento está, entre outras coisas, com jovens. Jovens precisam levantar-se. Eu não estou pendurando minhas chuteiras, eu não estou desistindo
do meu ministério, eu estou dizendo que os jovens irão fazer muito mais do que eu posso imaginar. Uma coisa é importante, veja, o avivamento do país de Gales aconteceu com jovens, até crianças. Crianças oravam e crianças pregavam e ganhavam vidas. Um país inteiro, o país de Gales, foi sacudido e transformado. Saiba que durante aquele período, houve uma espécie estranha de um lockdown, não como o que nós temos visto, mas deixe-me dizer a você, os teatros não funcionavam, os bares não funcionavam, isso no país de Gales. Por quê? Porque havia um avivamento, havia um fervor, havia uma conversão contínua. Uma das coisas mais estranhas que aconteceram como consequência do avivamento no país de Gales, você sabe que as minas de carvão ainda funcionavam muito a tração animal. O carvão era colocado nos pequenos vagões e mulas, então puxavam aqueles vagões. E as mulas eram conduzidas, as mulas obedeciam com palavras chulas, praguejando, xingamentos. Seu animal isto, seu animal aquilo. Você sabe que eles tiveram que retreinar os animais, porque os animais não obedeciam mais, porque não havia mais xingamentos. Porque com o avivamento, as pessoas não xingavam mais. Você consegue imaginar uma coisa dessas? As prostitutas se convertiam em grande número e os prostíbulos fechavam. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é avivamento. É isso que eu quero ver na nossa nação. É isso que eu quero ver na nossa cidade. Isso nós podemos ter, mas volto a dizer, se não houver uma continuidade, nós veremos isso. Nós avançaremos. Há muitas pessoas que condenam o que Josué fez e diz, e Josué cessou a guerra e mandou que construíssem, que edificassem. Porque se ele tivesse uma continuidade incessante de guerra, eles jamais tomariam posse da terra. Há um momento em que você tem que consolidar a tua conquista. Temos que ter avivamento, sim, mas temos que ter a consolidação do avivamento por reavivamentos contínuos. Este homem, Timóteo, era um homem cheio da presença de Deus. Desde tenra idade, aprendeu com sua mãe e com sua avó os caminhos do Senhor. Ele havia recebido pela imposição de mãos do presbitério o dom de evangelista. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas Paulo o adverte, reavive.
reavive o dom que há em ti. Não, esse não é um avivamento que eu recebo um dom. Esse é um reavivamento de algo que já foi avivado em mim antes. De um dom que eu já tenho. Procuremos, como a Bíblia diz, com zelo os melhores dons. Há dons que eu não tenho e que eu desejo ter. Mas há dons que eu tenho que manter, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que reavivar. De modo que essa é uma palavra de continuidade. Meus irmãos, eu não quero alcançar um êxito e me estagnar. Eu quero continuidade. Eu preciso de continuidade. A continuidade de um reavivamento. Se você quer um longo avivamento, você tem que ter vários reavivamentos. Você tem que ter o processo de continuidade, de manter viva a chama. É isto que nós precisamos. No nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos entregamos aqui em Tuas mãos. Nós pedimos, ó Pai, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor reavive em nós o dom em nossas vidas. Por isso, abençoa-nos aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe-me ainda estender a oportunidade. Se alguém que nos ouve hoje deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tudo o que você precisa fazer é dizer sim a Ele. E Ele não lançará fora aquele que vem a Ele. O Senhor quer não apenas te receber, o Senhor quer cuidar de você. Então eu quero orar por sua vida. Senhor nosso Deus, nós colocamos essa vida que hoje aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, para que haja salvação nesta casa e a partir desta casa. Que assim vejamos dezenas, centenas, milhares e centenas de milhares de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, ó Pai. E desde já, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Como eu disse,